Oi, gente, olha, finalmente aconteceu, a gente está aqui no bate-papo com o meu queridíssimo amigo, irmão, Denis Gonçalves. A gente está aqui, deu um pulinho no estúdio dele, assim, de improviso. O cara ó, ligou, tô com um tempinho aqui na agenda e a gente veio aqui para estar fazendo esse bate-papo com ele. Denis, prazer ter com você aqui com a gente, você que é um irmão querido. A gente vai bater um papo aqui sobre a sua origem. Olha, Denis, eu sei que você não é cria da Rua Gama, né? Você é nascido e criado aonde? Exatamente na Comex. Aqui no bairro da Nascido e criado. Você sendo nascido e criado aqui, acredito que você tenha visto toda a transformação que a Cobrex passou. Eu vou te dar um exemplo, eu sou nascido e criado na Rua Gama e hoje resido na Cobrex. E durante muito tempo eu ouvi falar várias coisas da Cobrex que hoje eu estou tendo a oportunidade de ver que não é nada daquilo que as pessoas falavam. Eu queria pegar a sua visão de morador. O que você acompanhou? O crescimento do seu bairro? Muito crescimento populacional, né? Isso aí é aquela história que todo mundo fala. Quando eu cheguei, isso aqui é tudo gramado. Por exemplo, aqui onde eu moro tem um morro que é do lado e que tem muita casa hoje em dia. E que até a minha adolescência, não vou nem falar da minha infância, até a minha adolescência não tinha casa nenhuma, era bem vazio esse morro. Então, assim, populacional o bairro cresceu muito. Estruturalmente, nem tanto, né? A gente tem pouca coisa, assim, comercialmente falando, né? Você tem 2 mercadinhos, uma farmácia e acabou. Então, a parte de infraestrutura, eu tô novo, tô chegando agora, tá, gente? Mas a gente tem colégios, a gente tem clínica da saúde. Você se sente assistido nessa parte ou ainda falta alguma coisa? Cara, eu acho que na questão da escola, né, a escola principal aqui é o Alberto Moura. Eu não tenho o que reclamar, estudei lá também e o que eu vejo hoje em dia é um bom ensino, na medida do possível. Né? Atende muitas crianças, atende as crianças do bairro todo. Né? Então, acho que precisa de uma outra escola, até mesmo para atender essa galera toda, mas o colégio eu não tem acho legal. Maravilha. Agora, nas outras estruturas também sempre falta alguma coisa. Te perguntar, seus pais são daqui também? Sim. Tipo assim, o meu pai era cearense, só que veio muito novo para cá. Migrante, né? O que é muito comum. Meu pai, por exemplo, é pernambucano. Sim. A minha mãe era daqui, teve uma parte da criação dela que foi no centro do Rio, morou lá no Morro do Santo Cristo ali, Providência, né? Zona portuária do Rio. Já. Mas também é daqui de Nova Iguaçu. Denis, eu queria te perguntar uma coisa. Lembranças da tua infância, você foi uma criança feliz no seu bairro? Você teve um melhor amigo de infância? Quais são as memórias que você tem dessa época? É só lembrança boa, muita lembrança boa. A vida passa, os amigos, cada um vai tomando o seu rumo. Eu tenho muitos amigos que... Tem um primo meu que é do coração mesmo, que mora em Portugal. Tem outros amigos que também se mudaram, né? Um outro primo que mora em São Paulo e tal. Mas assim, as lembranças são boas. Alguns amigos a gente perdeu, tá aparecendo na filmagem. Esse quadro aqui tá escrito Ira, né? Mas é uma homenagem, porque é o nome do meu amigo que eu perdi, que se chamava Ari. Nossa, legal. E ele foi o principal gatilho da minha era o ponto que a gente ia entrar agora. Você, graças a Deus, deu essa pedalada. Eu queria entender, Denis, porque tatuagem, né, a gente sabe que durante muito tempo foi uma coisa muito marginalizada. As pessoas viam alguém com tatuagem no corpo, as pessoas ficavam estigmatizadas por tatuagem. Como foi para você? Qual foi o gatilho? Qual foi o start que você teve para dar o pontapé inicial e seguir essa profissão de tatuador? O start foram os amigos. Antes eu já tinha vontade, mas não tinha medo, né? Ficava com receio. E os amigos sempre incentivavam, porque eu desenho e pinto desde criança, desde moleque. Sala de aula, não estudava direito, mas desenho fazia. Entendi. Então já era conhecido por isso. Os amigos ficavam falando. Cara, no dia que você tatuar, eu tatuo contigo. Você eu confio, porque tem essa questão da confiança também. Antes de eu tatuar, eu já ia falar, em você eu confio. Se você começar a fazer isso aí, eu vou contigo. Então, chegou uma hora que esse incentivo ele inflamou, né? Chegou num ponto que eu falei, agora não teve como parar. Eu observei também, entrando aqui no seu estúdio, gente, olha, eu vou confessar, o Denis, além de tatuar, ele rabisca em telas também. O Denis é um artista e eu sou muito feliz de ter recebido uma tela presenteada pelo Denis. Essa outra parte também vem influenciada pela tatuagem, ou foi uma coisa distinta, ou uma coisa veio junto com a outra? Na verdade, eu trabalho profissionalmente nas 2 áreas. E a pintura, ela vem antes da tatuagem. Né? Eu tive a sorte
um vizinho meu, que era grande amigo dos meus pais, e que era artista plástico, morava muro com muro. A amizade era tanta que no muro dessas casas tinha um portão para passar de uma casa para outra. Isso é muito legal. Né? É o João Arruda. Trabalha comigo, a gente trabalha junto até hoje. E aí ele me encaminhou, que é uma sorte que poucos artistas têm. Hoje eu tenho muito amigo que estudou arte comigo, mas que não trabalha na área, que faz outra coisa. Tá, no ramo da tatuagem, Denis, você se profissionalizou, você tem cursos, você já participou de workshops em outros lugares. Conta um pouquinho da sua experiência profissional. Eu estudei pra caramba e continuo estudando pra caramba. Eu fiz curso de desenho, fiz escola de arte, no meio da tatuagem, dezenas de workshops, já não sei mais contabilizar quantos workshops eu já fiz, e eu gosto, tenho vontade de fazer mais. Só não faço porque da pandemia para cá esse mercado enfraqueceu muito, quase que não tem workshop presencial, aí ficou com a onda dos online, mas eu gosto muito de estudar. Eu tive a oportunidade de uma vez, uma das várias tatuagens que eu já fiz com você, gosto de todas, mas é que eu mais me orgulho, mais tenho gratidão a você, a tatuagem que você fez aqui no meu braço do retrato da minha mãe. Por onde eu vou, as pessoas falam, comentam, ficou muito legal, e aí eu dou crédito para o artista. Denis, qual é o perfil da pessoa que procura um estúdio de tatuagem? Ou você não pode gravar, não, olha, porque a gente antigamente achava que o roqueiro, né, era quem mais gostava de tatuagem. Hoje a gente não. Engraçado, você vai no metrô, você anda no ônibus, tem pessoas que você jamais imaginaria que estariam com uma tatuagem, estão ali. Qual é o perfil das pessoas que procuram hoje e qual é o sentido? Elas falam o que para você? Por que elas estão buscando o estúdio de tatuagem? Acho que isso é bem bacana você estar falando. Hoje o perfil é totalmente diversificado, é todo tipo de gente. No meio religioso, por exemplo, era inaceitável. Hoje você vê facilmente pessoas evangélicas tatuadas. Então você tem todo tipo de gente tatuando, não existe um perfil exato. E a motivação também é diversificada. Né? Às vezes é uma questão emocional, às vezes é um oba-oba, quero fazer porque acho maneiro. E tudo é válido, né? E para você que é o artista tatuador, qual é a satisfação de quando uma pessoa te procura com uma ideia na cabeça, você leva para o papel, e aí depois do seu trabalho pronto, qual é a satisfação, qual é o prazer que o artista tem? Ou depois já de tantos anos de profissão, você já normalizou? Cara, a satisfação ela depende, porque assim, quando a pessoa que me procura, eu percebo que ela está, como é que eu posso dizer, ela está alinhada com o sentido da arte, com o valor da arte, a satisfação é maior. Mas não que não tenha a satisfação de fazer uma tatuagem comercial de uma pessoa que está naquele oba-oba que eu falei, também tem satisfação. Que é a pessoa sair daqui feliz e falar, nossa, Denis, me amarrei, ficou ótimo. E depois a pessoa chega em casa, vai para o trabalho, todo mundo elogia também. Esses dias eu fiz uma tatuagem na minha cunhada, ela é sushi man. E todos os colegas dela de trabalho têm tatuagem de sushi man, e foi a primeira vez que ela fez. Só que a dela ficou totalmente diferenciada dos outros. Então fez um sucesso do caramba, né? Se destacou. Quebrou o padrão. E aí ela se amarrou. Esse tipo de coisa traz muita satisfação. Cara, dá pra viver de tatuagem, Denis? Dá pra viver de tatuagem, dá pra viver e dá pra viver muito bem. Eu vivo bem. Eu não vivo muito bem porque eu fiz algumas escolhas que, digamos assim, me limitam. Né? Eu não tive, digamos, a ganância, mas vou usar a palavra ganância no bom sentido. Eu não tive a ganância de trabalhar no estúdio na Barra. Eu poderia. Mas eu gosto do meu cantinho, entendeu? E no meu cantinho eu vivo bem. Olha, isso é muito curioso e me chama muita atenção nas entrevistas que eu tenho feito, porque eu sempre faço essa pergunta para o meu entrevistado. A gente que vem de origem humilde, né? A gente que é pobre, da classe média, baixa, a gente sempre sonha em chegar a um patamar um pouco melhor, dar uma condição melhor de vida para a nossa família, para nossos familiares, enfim. Isso passa pela sua cabeça ou nunca passou pela sua cabeça? Olha, eu vou mudar, ou então se amanhã depois eu tiver uma ascensão, melhorar de vida, eu saio do meu bairro. Você busca isso, você verdadeiramente, mesmo que depois da sua realização profissional, você gostaria de continuar no lugar onde você está? Hoje eu tenho 40 anos, então já não é mais a ideia de um garoto. Né? Hoje eu gosto do lugar que eu estou. Mas eu já tive esse pensamento
Você conheceu o meu estúdio em Madureira. Super prazer de conhecer o estúdio dele. E foi uma fase muito boa. Mas foi um tempo de amadurecer o pensamento também. Aquela fase passou, e eu dei um passo atrás, e esse passo atrás foi muito bom também, eu estou muito satisfeito. São experiências, né? São experiências, que você passa, e aí eu te digo também, porque depois que eu passei a gravar meus vídeos, as pessoas têm me procurado, me feito algumas perguntas com relação à política. O meu canal também é voltado à política, na verdade, inicialmente voltado à política, e aí muitas pessoas não têm um entendimento do que é política. A política é isso que a gente está fazendo. Política é a arte de você dialogar, né? A gente parece que perdeu um pouco desse viés político de poder conversar, de dar direito ao contraditório, de ouvir o outro, né? Enfim, eu também, inicialmente, eu pensava isso. Gente, amanhã, se um dia eu ganhar dinheiro, eu vou embora daqui. Mas, olha, sinceramente, eu acho que é tão bom a gente ser realizado no nosso local de origem, onde a gente nasceu, ver as pessoas que nasceram e cresceram com a gente, olhar para a gente e se orgulhar. Nossa, o cara está aqui, mas melhorou, mas não saiu daqui. E ainda assim poder também ajudar, nem que seja como um incentivo para as outras pessoas que ainda não chegaram lá, mas vão se espelhar em você. Poxa, olha lá o Denis, cara. Na questão, voltando àquela questão que a gente estava falando, o sucesso, na verdade, né, quando a gente ganha ascensão naquilo que a gente faz. Você pensa em sair do seu local de origem? A sua ideia sempre foi essa ou não? Nunca pensei em sair da Cobrex ou sair de Nova Iguaçu? Conta um pouco disso pra gente. Esses pensamentos, eles têm altos e baixos, né? E épocas. Então já teve época que eu pensei em sair, teve época que eu pensei em ficar. Hoje o meu pensamento é de ficar. O que influencia mais nesse teu desejo de ficar? Família. Raízes, né? Raízes, né? Raízes. É o que a gente sempre porque é muito comum, principalmente para mim, já fui para a Europa 2 vezes. Foi uma boa experiência? Legal. Mas raízes é mais legal. Então as pessoas focam muito no dinheiro. Por que você não mora lá? Não é por aí. Você poder sair e naquela barraquinha, naquela tendinha que você vai desde criança, você encontrar pessoas que a vida inteira te viram crescer, te viram criança, te viram crescer, hoje chefe de família, eu acho que isso é fundamental, é o que você falou, raízes, né? Denis, uma outra questão também que eu vejo, você também gosta muito de ler, né? Você é muito ligado a isso, você tem esse hábito da leitura, você gosta de ler isso? Hoje menos do que antes, mas eu gosto. Né? Liberta. Bastante. Uma curiosidade sobre... Gente, eu queria tocar nesse assunto também. O Denis, eu tive o grato prazer, né? Uma surpresa e depois um grato prazer quando eu acompanhei minha filha a uma aula de capoeira. Minha filha fazia parte de um projeto que o Denis atua também. E lá eu encontrei o Denis numa roda de capoeira. Eu falei, pô, o cara é multifacetado, o cara pinta, tatuador e, além disso, capoeirista. Conta um pouco pra gente dessa questão da capoeira, qual a importância da capoeira na sua vida? E, aliás, o seu grau também, tá? Por favor. Hoje eu sou mestre, né? Tem 2 anos que me formei mestre. Parabéns. E são um pouco mais de 30 anos praticando capoeira. Desde criança, né? Eu comecei com 10 anos. E assim, eu entrei pra capoeira não foi nem por causa da luta, foi por causa da música. Então, a música que me atraiu. Mas não dá para ser só a música, se você vai se matricular na escola, você tem que aprender tudo. Então, com o tempo, fui pegando gosto por tudo, e aquilo ali foi entranhando nas minhas vezes, entendeu? Olha, eu acho que quando você fala da música, é muito legal, porque isso mexe um pouquinho com a sua ancestralidade. Não sei se você vai concordar comigo. A gente tem memória auditiva, né? A gente na barriga da nossa mãe, eu acredito que até um pouco antes disso, né? A gente traz um pouquinho da nossa origem. E aí me chamou a atenção quando você fala da música, porque existem sons também que, às vezes, quando eu ouço determinada música, eu não sei porquê, mas rola uma identificação muito grande. Talvez tenha alguma coisa a ver também com o que você pensa. Sim, minha formação dentro de casa, minha mãe era uma pessoa muito musical. O meu pai era de Maria Mercante, e quando meu pai voltava, o presente principal que ele trazia para minha mãe era discos. Trazia novidade. Minha mãe tinha uma montanha
Rondônia, mais alto do que essa mesa aqui de disco. E tinha artista aí que ela nem gostava, mas tinha muita coisa, muita coisa. Então era muita música mesmo, a vida inteira dentro de casa. Você tem irmãos, né? Tem um irmão mais velho, Alan, a outra irmã mais velha, a Márcia, que mora na Espanha, e uma irmã mais nova, Carolina. Filhos, só uma, né, que é a Tayane, 19 anos. Dá trabalho? Nenhum. Olha, então, quem tem filho e não teve trabalho, acho que então você está fugindo um pouco do padrão. Mas olha, um abração para você. Como é o nome dela? Tayane. Oi, Tayane, um abração para você. Olha, é um prazer. Seu pai é uma figura que eu gosto muito. Entrou na minha vida assim, meio que por acaso. Né? E aí a gente está tá caminhando junto, as ideias acabam batendo. Outro dia eu postei aquela foto nossa, né, que eu falei para você, a gente se encontrou na cerâmica, eu falei, vamos tirar uma foto um pouco diferente, vamos pegar ali como se alguém tivesse um paparazzo tirando uma foto nossa. E a energia que aquela foto tem, sem querer, o momento que a gente estava vivendo, eu não sei, era um momento de alegria, mas por trás daquela foto eu acho que existe uma coisa muito mais profunda, porque a gente está num papo descontraído, num sorriso, e eu editei a foto, eu coloquei ela em preto e branco, se não me engano, e coloquei uma música do Racionais MC, foi Nego Drama. Eu não lembro, acho que eu não lembro, mas depois eu vou colocar para vocês estarem dando uma olhada nisso, ficou muito legal. Gente, Denis, eu vi aqui no seu estúdio inúmeras telas que você já pintou, alguma que já tenha ganhado destaque, que você pode falar, olha, eu tive um trabalho que foi parar em tal lugar, você gostaria de falar sobre isso? Eu tenho uma tela importante aqui. Telas prontas você não vai ver, porque eu recebo encomendas e entrego muito rápido. Né? Mas eu vou falar dessa tela aqui. Por favor. Porque você sabe que eu sou de família budista, nascido e criado no budismo. E essa tela aqui, ela era para ser um presente de uma tia-avó. Minha tia-avó me pediu. Só que quando eu terminei a tela, ela faleceu. Aí eu passei a tela para minha mãe também já faleceu, a tela voltou para mim. Então tem um valor sentimental. O que a gente está vendo? Isso aqui é o Nichiren Daishonin. Ele é o Buda original. É o Buda original, Eu não posso mergulhar na religião, porque eu conheço pouco, mas quando eu ouvia falar em Buda, eu achava engraçado o nome Buda, e depois eu descobri que o nome verdadeiro de Buda é Siddhartha Gautama. Nossa, muito legal, muito bacana. Bom, é isso, né? Então acho que é uma coisa que você vai guardar com carinho e espera que futuramente, né, um dia, se você não estiver mais aqui, alguém cuide dela com bastante carinho também, não é isso? Eu não espero por isso. Bacana, deixa aqui ao fundo pra gente isso. Legal. Gente, olha, prazer estar aqui falando com o Denis Gonçalves, né? O Denis, como a gente iniciou, ele é tatuador, ele pinta telas também, livros, adora leitura, capoeirista, é mestre em capoeira. Denis, olha, eu queria que você desse um recado para essa juventude, né, da nossa região, não só da Cobrex, não só da Rua Gama, mas de Nova Iguaçu, em geral, que você desse um conselho para essa pessoa que pensa, para quem está nos assistindo, pensa em ser tatuador, pensa em pintar alguma coisa, ou fazer capoeira, um esporte que é super importante, tá, galera? Dá um recado para essa galera. Cara, o recado é o seguinte, por mais caótico que pareça o nosso cenário, existe alternativa. Então, assim, eu falo isso pra galera, a turma, os alunos da capoeira lá, que hoje eu não dou aula, mas eu fortaleço vários amigos que dão aula. Então, eu estou sempre passando esse tipo de recado, que vale a pena a gente procurar um caminho que seja bacana pra gente se orgulhar de si mesmo, né? E não um caminho que vá ser duvidoso. Denis, a gente, eu vou de repente tocar no assunto. A gente, se aproximando das eleições, a gente tem reparado que parece que é uma guerra que começa, né? As pessoas começam a se agredir, né? Falar mal uma das outras. E a gente não vê projeto voltado para o povo, né? Para a nossa população, para a população da periferia. Eu queria pedir a esse pessoal, esses candidatos a políticos aí, olha, gente, eu acho que seria tão bacana, né? A gente parar de brigar, de se atacar e discutir soluções, projetos. Eu acho que em vez de vocês ficarem gravando vídeo, um atacando o outro, marca uma reunião todo mundo, um espaço público, onde as pessoas possam
participar e apresentem os projetos de vocês, falem dos projetos, porque punir o político é muito fácil. 4 anos depois, você vai lá e não vota mais, ele não serviu. Então, eu acho que é mais fácil do que você tá discutindo, brigando. Tá aí. Você acha interessante essa sugestão? Sim, sim. Em vez de brigar, reunir a população e apresentar projeto? Sim. É isso? Eu tenho uma máxima comigo, Dente. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Onde se você é um político, você é um candidato, vai lá e faz uma proposta, apresenta uma proposta para a população, ouve a população, né? Você se compromete a fiscalizar, a estar prestando conta do seu mandato, qual a necessidade que esse político tem de pagar pelo voto? Eu fico muito curioso. Se o cara estivesse fazendo o mínimo, ele não teria necessidade de... Exatamente. E a consciência da população também de saber, se ele é um bom candidato, ele não precisa me pagar. Pelo contrário, a gente vai estar aqui com eles, né, para levar ele lá, para dar o mandato, para ele confiar. O político ele tem fé pública, a grande verdade é essa. Ele está lá te representando. Eu vou contar uma outra que eu tenho, e que na minha cabeça é muito claro. Eu acho que a política é o melhor emprego do mundo, porque o empregado, ele vive infinitamente melhor do que o seu patrão, que somos nós, a população. Sim. Geralmente o político ele sai de baixo, né, igual a gente, promete, conhece as nossas necessidades, promete ajudar, e aí no primeiro ano de mandato é muito comum trocar uma lâmpada, e depois ele já está com um carro diferente, se vestindo diferente, e a gente continua no mesmo lugar, com as mesmas necessidades. Eu nunca tinha olhado por esse prisma, é a única função que inverte os valores. Exatamente isso, exatamente isso. Denis, eu quero reunir pessoas, a minha ideia é reunir pessoas, personalidades locais, para dar exemplo de como as pessoas conseguiram ascensão profissional, mas também eu queria ouvir a questão da consciência política de cada um. Por exemplo, você é uma personalidade da Cobrex, né? A gente iniciou aqui você falando das necessidades do seu bairro, você falou que estruturalmente muita coisa não mudou, acho que tende muito a melhorar, e eu não quero influenciar ninguém a votar em fulano A ou fulano B. Eu prego sempre o seguinte: você tem que ter consciência em quem você vai votar. Você conhece seu candidato? Porque o cara vem e te propõe uma coisa, você vota nele, e mas depois você não sabe mais, não tem como ligar para ele, não tem como... É muito comum isso, né? Sim. A gente vota em alguém e depois, às vezes, a gente nem lembra quem a gente votou. Eu te digo, eu tomei consciência política dos anos para cá. Eu não tinha essa consciência política que eu tenho hoje, né? Ainda estou aprendendo. Política é um assunto muito complexo. Mas você tem que ter um mínimo de senso lógico para entender isso. Você elege alguém para te representar, e aí é frustrante você ver que a pessoa, né, você confiou o seu voto na pessoa e a pessoa... Depois, com perdão a palavra, depois ele cagou para você. Exatamente isso. E aí você vê nas redes sociais, eles formam oligarquias, né, pequenos grupos, né? Você vê passeando jet ski, vai morar na região dos lagos e tal. Então é isso, gente, olha, não estou falando mal de político nenhum. Você deve conhecer, você que está assistindo a gente, deve conhecer alguém que é parecido com isso. Então, aí você tira suas conclusões. Se essa pessoa voltar agora na época das eleições te procurar pedindo seu voto, acho que vale a pena você falar para ele: vem cá, traz aquele projeto que você tinha, traz seu projeto, seu plano de campanha, para a gente ver se você cumpriu alguma coisa do que estava aqui. E aí você vai poder, né, confiar outra vez no voto dessa pessoa ou não. Denis, olha, muito obrigado. Eu vi que você me apresentou um amigo, a gente já está começando a se seguir nas redes sociais. Eu gostaria muito que você fizesse essa intermediação da gente bater um papo. Me parece que é um especialista em Baixada Fluminense, pelo que eu vi. Rafael Bahia, vamos fazer essa ponte. Rafael Bahia, né? Rafael, eu fiquei feliz de você estar me seguindo, eu já comecei a te seguir. O Denis falou de você para mim agora há pouco. Olha, papai, eu acordando, fui dar uma olhada, o seu trabalho é muito interessante. Eu gostaria muito de ter oportunidade da gente, pode ser aqui no Estúdio Denis, onde você quiser. A gente está batendo esse papo. Tem mais gente para a gente. Eu queria fazer uma roda de conversa, mas aí eu acho que a gente vai ter que entrar no outro assunto, que o Denis, gente, assim como eu, a gente aprecia vinho, né? Sim. A gente gosta de uma bebida também, e é muito engraçado que outro dia eu tive a oportunidade de receber o Denis na minha casa, e aí o Denis convidou um amigo, né? Olha, pode trazer um amigo? Pode. E o amigo, eu acho que ele era neutro, né? Ele não
não era nem para um lado nem para o outro, mas tinha uma tendência, ter um raciocínio diferente. Mas o papo foi muito gostoso, eu juro que eu fiquei um pouco meio desconfiado, não sei se a gente pode falar à vontade, porque às vezes falar de política ficou tão chato, né, irmão? A gente acabou deixando tanta gente pelo caminho por causa de política, sabe, amigos, familiares, eu tenho experiências aí, um amigo que está me xingando, não posso postar nada, que ele vai lá e me xinga. Tem outro amigo aí, da Rua Gama, que veio falar comigo, que estava um pouquinho com pena de mim, porque estava ouvindo as pessoas me achincalhar e tal. E eu falei para ele que isso é um jogo, né? Faz parte. A gente que se predispõe a falar, tem que estar preparado para ouvir também. Tá bom? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Denis. Contou um pouco da sua trajetória, da sua infância, né? Um pouco da sua história familiar, um pouco do seu lado profissional, capoeirista, tá bom? E, como eu sempre digo, consciência no voto, por hora, com meu irmão Denis Gonçalves, seguimos. Satisfação.